Porque não adianta eu ensinar o meu filho a fazer o certo e ele me ver fazendo o errado. Mesmo que exista imperfeição, mas não existe falha de caráter. Mesmo que existe a humanidade, mas não existe um desrespeito por respeito àquilo que é sagrado. Olha, e agora a gente vai falar sobre família aqui no nosso culto Comunidade Online. Até porque nós precisamos alinhar várias áreas da nossa vida. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus tem que ser o mais precioso, o mais importante. Depois, a família. E a gente observa isso, né, amor? Que muitas pessoas, infelizmente, elas desprezam esse cuidado com a família. Elas não entendem, hoje a gente quer falar sobre isso, né? Que o comportamento dela fala sobre ela, né? Que o comportamento dela abençoa ou não a sua família. E as pessoas elas têm que tomar esse cuidado com respeito ao próprio comportamento, principalmente no casamento, na frente dos filhos. E esse mês de fevereiro a gente falou bastante sobre o poder da palavra. Só que as nossas palavras, elas têm que estar alinhadas com as nossas atitudes. Porque não adianta eu ensinar o meu filho a fazer o certo e ele me ver fazendo o errado. Então isso vai acabar deixando a cabeça dele confusa. Como assim? Os meus pais me ensinam uma coisa e fazem outra. Então, você falando isso, eu estava lembrando que quando eu era criança, meu pai com cigarro entre os dedos, falava assim, rapaz, eu nunca quero ver você com uma porcaria dessa na boca. E eu não entendia, porque entra isso que você falou, a incoerência, né? Fala uma coisa, fala para não mentir, mas mente. Quando chega alguém em casa, a pessoa não quer atender, o pai ou a mãe vira para o filho e fala assim, vai lá na porta, fala que mamãe não está. Eu gosto quando a criança entrega, né? Ó, que minha mãe falou para dizer que ela não está. Aí é bom, né? a criança é muito espontânea, né? Então ela vai repetir ali do jeito que ela interpretou aquela situação. Mas é tão sério. Você falou brincando, né? A gente sempre, quando lembra dessa situação, né? Desse exemplo, a gente brinca, a gente ri, descontrai, mas isso é tão sério porque nós, pais, a gente tem a missão de formar um ser humano. Bom seria se eles viessem com manual de instrução. Não veio, mas Deus foi tão maravilhoso que deixou a palavra dele como um manual da vida. E aqui a gente encontra como a gente tem que lidar com os nossos filhos, na formação. E uma das coisas que eu vejo quanto é importante, o exemplo. Porque como nós temos essa missão de formar um cidadão, um ser humano, os nossos filhos nos leem todos os dias. Às vezes esse pai pode falar assim, olha, mas o meu filho, eu me converti já tarde, os meus filhos já são casados, eu já sou avô. Não tem problema. Hoje, ele pode ler uma nova versão sua. Ele pode estar lendo o Novo Testamento através da sua vida. Ele pode fazer a diferença. Né? Antes você era uma pessoa que vivia uma vida desregrada. De repente, nessa época, há muitos anos atrás, você estava vivendo a festa da carne e hoje você é uma pessoa que já está, vem procurando viver uma vida com o Senhor Jesus. Não, os seus filhos não podem ver você só frequentando uma igreja. Eles têm que ver Cristo em você todos os dias. Não quer dizer perfeição. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes o pai, né, fala, meu Deus, mas eu ainda estou no meu processo, não tem problema, a gente pode mostrar. E aí entra a questão de perfeição e evolução, né? Os filhos têm que observar e falar, olha, meus pais se reúnem para esse culto, estão lendo a Bíblia, louvam, e eu vejo que eles evoluem a cada dia, a cada semana, a cada mês. Então, isso também é observado. Né? E por quê? Porque nós também, a gente tem os nossos defeitos, a nossa humanidade, né? E eu vejo o quanto é positivo quando a gente deixa ali a nossa vulnerabilidade aparecer diante dos nossos filhos, a gente também ter essa consciência de falar, poxa, filho, eu falei desse jeito, me perdoe. Eu não deveria ter falado assim, não é isso que a gente aprende com Deus. Eu ainda estou no meu processo. Então, isso é muito positivo do que os pais
quererem vender uma imagem de perfeição e os filhos estão assistindo por detrás dos bastidores sem cortes e não estão vendo aquilo, então entra aquela confusão. Então, por isso que é muito importante a gente ter o nosso discurso alinhado com as nossas atitudes, porque as nossas atitudes falam muito. A gente não é de Deus porque a gente está reunido nesse momento para cultuar. É isso que você tem que entender. Eu não sou de Deus porque eu estou aqui pregando. Minha esposa não é de Deus porque está aqui ensinando as famílias. Não, nós somos de Deus porque nós temos uma intimidade, um relacionamento com Deus. É aquela passagem da oração, né? Quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, porque em secreto teu pai ouvirá, e em público te recompensará. Resumindo, a sua intimidade que você constrói em secreto, isso que você está fazendo agora, mas também o seu dia a dia, vai fazer com que todos vejam aquilo que foi construído na intimidade. Mesmo que exista imperfeição, mas não existe falha de caráter. Mesmo que existe a humanidade, mas não existe um desrespeito com respeito àquilo que é sagrado. Então é isso que é importante, é isso que você precisa entender, esse crescimento espiritual. Nós não somos de Deus porque estamos aqui. Nós somos de Deus porque aqui aprendemos como devemos ser fora desse culto, fora desse momento. E a tua família vai ver, a tua esposa vai ver. Então, você quer abençoar a sua família? Então não só ore pela sua família. Mantenha uma intimidade, um relacionamento, comportamento que esteja de acordo com aquilo que você fala. Teoria e prática. Tem que andar juntos. Vamos orar pela família agora? Vamos falar com Deus em favor do seu lar? Dê as mãos para sua família nesse momento. Se você está com eles aí, se você está só, não tem problema. Pense neles, porque é importante orar, mas não é suficiente. É oração, orar mais ação. Você tem que agir. Você tem que fazer a sua parte. E o conselho de hoje, eu creio que você aprendeu. Tá? Não esquece, colocar nos comentários depois o nome da sua família. No próximo culto, a gente vai estar com uma caixinha, onde a gente vai colocar todos os pedidos e todos os nomes das pessoas que nos enviarem aqui nos cultos, nós vamos estar orando. Mas orando e ensinando. As duas pernas, andar com essas duas pernas. Vamos orar. Feche os olhos. Espírito Santo, meu Deus, entregamos a nossa família em tuas mãos, nosso lar, a nossa casa, porque sabemos da necessidade que cada mãe, cada esposa, cada pai, cada marido, cada filho, avô, avó, não importa, todos precisam do Senhor diante de uma situação que tem enfrentado com a família. Sempre vai existir um familiar, um ente querido, que a gente, quando pensa em orar, a gente vai lembrar dele. Porque a gente entende que essa pessoa precisa de muita oração. Mas que esta pessoa que precisa de oração, quando olhar para nós, possa enxergar, no mínimo, coerência no que falamos com aquilo que fazemos. Assim, toda palavra que sair da nossa boca vai ter propriedade, vai ter autoridade. Então, meu Deus, que o Senhor possa trazer esse reflexo, porque quando oramos pela família, a gente pensa nos outros, mas a gente tem que entender que quando oramos pela família, nós somos também responsáveis por muitas atitudes, comportamentos que precisam evoluir. Então fale o nome deles aí agora. Entregue toda a sua casa, toda a sua família nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele possa fazer aquilo que não cabe a você. Mas aquilo que cabe a você, ore também, para que você desperte e tenha coragem, força para fazer o que precisa ser feito. Fale com Deus. Bendita será nossa casa, bendito serão nossos filhos. Serão nossos filhos e nós
glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada em nós, glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. Então vamos cante isso, meu Jesus, declare: meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. E nós cremos, meu Pai, que o Senhor toma a nossa família em Tuas mãos, nos dá sabedoria, direcionamento, para que o nosso lar seja restaurado, abençoado. Que o Senhor dê forças a esta mãe que às vezes pensa em desistir diante dos problemas que ela enfrenta, essa esposa, esse pai, esse marido. Os filhos às vezes olham para os pais e se decepcionam. Meu Pai, meu Deus, estende a Tua mão e faz aquilo que foge ao nosso controle. Age, meu Deus, neste lar, nesta casa, nesta família, porque nós necessitamos das Tuas mãos, da Tua bênção. Queremos fazer a nossa parte, por isso nos ensina. Mas aquilo que nós não temos controle está em Tuas mãos. Guia, fortaleça e abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, quem crê, diga assim seja. E graças a Deus. Amém.